Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Quiz Mania. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num tema que pode literalmente mudar o jogo pra você. Sabe aquela sensação de que o tempo tá escorrendo pelos dedos, que os dias passam e você não sai do lugar? Por isso, decidi compartilhar com vocês uma lista muito pessoal e transformadora. As 10 coisas inúteis que eu simplesmente parei de fazer e que abriram um espaço gigantesco para o que realmente importa. Se você está pronto para dar uma sacudida na sua rotina e focar na sua evolução, fica comigo até o final, porque essa lista está poderosa. Preparado? A primeira coisa que cortei e que fez uma diferença brutal foi o excesso com a bebida. Não me entenda mal, não estou falando daquela cervejinha social no fim de semana ou de um brinde em uma ocasião especial. Estou falando do hábito, daquela necessidade de relaxar com álcool toda semana. Às vezes até mais de uma vez. Eu percebi que esse relaxamento era uma ilusão cara. No dia seguinte, a produtividade ia para o espaço, a clareza mental desaparecia e a energia para correr atrás dos meus objetivos simplesmente não existia. Era um ciclo vicioso. O estresse levava à bebida, que gerava mais estresse por causa da improdutividade. Quando eu decidi quebrar esse ciclo, ganhei de volta minhas manhãs de sábado, minha energia e, principalmente, meu foco. Parar de usar o álcool como uma muleta emocional foi o primeiro passo para retomar o controle da minha vida, me dando mais disposição e dinheiro no bolso para investir em coisas que realmente me trazem felicidade e crescimento a longo prazo. Logo em seguida, na mesma linha de autocuidado e saúde, veio a decisão de parar de fumar. Essa foi, sem dúvida, uma das batalhas mais difíceis, mas também uma das vitórias mais gratificantes. O cigarro era um companheiro constante, um ritual para cada pequena pausa, cada momento de estresse ou tédio. Mas a que custo? O custo da minha saúde, do meu fôlego, do meu dinheiro e do meu tempo. Cada cigarro era um pequeno investimento na minha própria decadência. Quando a ficha caiu de verdade, quando visualizei o futuro que eu estava construindo para mim mesmo, um futuro com menos saúde, menos vitalidade e mais dependência, eu disse: chega. O processo foi árduo, cheio de recaídas e frustrações. Mas a cada dia, sem fumar, eu sentia meu corpo agradecendo. O paladar melhorou, o cheiro das coisas voltou a ser nítido, a capacidade de subir uma escada, sem parecer que corri uma maratona. São pequenas vitórias que, somadas, representam a reconquista da sua própria vida. A terceira mudança foi uma verdadeira limpeza social. Parei de investir tempo em amizades inúteis. Sabe aquelas amizades que mais parecem um ralo de energia? Pessoas que só te procuram para reclamar da vida, para pedir favores ou para te levar para o mau caminho, mas que somem quando você precisa de apoio ou de uma conversa construtiva. Eram pessoas que me mantinham preso em uma mentalidade negativa, que zombavam dos meus sonhos e que, no fundo, não agregavam absolutamente nada à minha jornada. Manter essas relações por pura conveniência ou por medo de ficar sozinho era um ato de autossabotagem. A decisão de me afastar não foi fácil. Envolveu conversas difíceis e até mesmo um sentimento de culpa inicial, mas com o tempo, o espaço que se abriu foi preenchido por pessoas que vibram na mesma frequência, que me apoiam, me desafiam a ser melhor e com quem eu posso ter trocas genuínas. A máxima, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, nunca fez tanto sentido. Escolher seu círculo social é uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar para o seu futuro. Outro ralo de tempo e energia que eu fechei completamente foi o vício em jogos online. Eu passava horas, às vezes noites inteiras, imerso em mundos virtuais, conquistando reinos digitais e subindo em rankings que, na vida real, não significavam absolutamente nada. Era uma fuga perfeita da realidade, uma dose de dopamina fácil e constante. Mas ao final de cada sessão maratona, o que sobrava? Um cansaço extremo, olhos ardendo e a terrível sensação de que eu tinha desperdiçado um tempo precioso que jamais voltaria. Tempo que poderia ter sido usado para aprender uma nova habilidade, ler um livro, fazer um exercício físico ou simplesmente estar presente com as pessoas que amo. Percebi que estava trocando meu potencial de crescimento real por conquistas fictícias. Parar de jogar compulsivamente me forçou a encarar a realidade e a buscar fontes de satisfação que tivessem um impacto positivo e duradouro na minha vida. Não é sobre nunca mais jogar, mas sobre não permitir que o jogo jogue com a sua vida. Na sequência, veio uma decisão que pode parecer polêmica para muitos. Parei de fazer viagens desnecessárias. Calma. Eu amo viajar, mas eu estava caindo na armadilha de viajar por pressão social, para postar a foto perfeita no Instagram, para não ficar de fora. Eram viagens caras, mal planejadas, que me deixavam mais estressado e endividado do que relaxado. Eu voltava para casa precisando de férias das férias. Entendi que viajar precisa ter um propósito, seja ele o descanso genuíno,
o aprendizado cultural ou a aventura. Parei de gastar dinheiro à toa com destinos da moda que não me interessavam de verdade e comecei a planejar viagens com significado, alinhadas com meus interesses e meu orçamento. Às vezes, uma viagem mais curta e bem planejada para um lugar próximo pode ser muito mais revigorante e enriquecedora do que cruzar o oceano, só para dizer que foi. Direcionar esse dinheiro e tempo para viagens que realmente alimentam a alma e não apenas o ego foi uma mudança de chave fundamental. O sexto item da lista é um inimigo universal. A procrastinação. Eu era o mestre do depois eu faço. Adiava tarefas importantes, empurrava com a barriga projetos cruciais e vivia constantemente sob a nuvem de ansiedade das pendências. Essa procrastinação não era preguiça, era medo. Medo de falhar, medo de não ser perfeito, medo do trabalho duro que a tarefa exigia. O problema é que adiar só aumenta o monstro. A tarefa se torna cada vez mais assustadora na nossa mente. A virada de chave aconteceu quando eu comecei a usar a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, faça menos-a imediatamente. E para tarefas maiores, comecei a quebrá-las em pedaços minúsculos e a focar em apenas começar. O ato de dar o primeiro passo quebra a inércia. Parar de procrastinar não é ter uma explosão súbita de motivação, mas sim construir a disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. Essa disciplina me libertou da ansiedade constante e me tornou muito mais produtivo e confiante. A sétima coisa inútil que abandonei foi o consumo excessivo de notícias e redes sociais. Eu acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Passava horas rolando por feeds infinitos, consumindo um bombardeio de informações negativas, polêmicas, fofocas e vidas perfeitamente editadas de outras pessoas. Isso estava destruindo minha saúde mental. A comparação constante me deixava ansioso e com a sensação de que minha vida era um fracasso. O excesso de notícias ruins me deixava pessimista e impotente. Decidi fazer uma desintoxicação digital radical. Deletei aplicativos, estabeleci horários específicos para checar as redes e passei a ser extremamente seletivo com as fontes de informação que consumo. Troquei o feed infinito por livros, podcasts e documentários que realmente agregam conhecimento. A paz mental que eu ganhei é imensurável. O mundo não parou de girar porque eu não vi a última polêmica do Twitter, mas o meu mundo interior se tornou um lugar muito mais calmo e focado. Oitavo item. Parei de reclamar. Eu tinha o péssimo hábito de focar no que estava errado. Reclamava do trânsito, do clima, do trabalho, do governo. A lista era infinita. Reclamar é fácil. É uma forma de transferir a responsabilidade e de se conectar com outras pessoas através da negatividade. Mas é um hábito tóxico que te mantém preso em uma frequência de vítima. Você se convence de que não tem poder sobre sua vida. Quando tomei a decisão consciente de parar de reclamar, fui forçado a mudar minha perspectiva. Em vez de reclamar de um problema, comecei a me perguntar: o que eu posso fazer a respeito? Essa simples mudança de pergunta me transformou de um espectador passivo em um agente ativo na minha própria vida. Comecei a focar em soluções, em gratidão pelo que eu já tinha e em ações práticas para mudar o que me incomodava. Parar de reclamar não significa ignorar os problemas. Significa parar de dar poder a eles e começar a usar sua energia para construir a solução. A nona coisa que eliminei foi a necessidade de agradar a todos. Eu sofria da doença de ser bonzinho. Dizia sim para tudo e para todos, mesmo que isso significasse sacrificar meu tempo, minha energia e meus próprios desejos. Tinha um medo paralisante de ser julgado, de não ser gostado, de decepcionar as pessoas. O resultado? Eu vivi uma vida que não era minha, sempre tentando me encaixar nas expectativas alheias e acumulando ressentimento por dentro. Aprender a dizer não foi libertador. Um não para os outros, muitas vezes, é um sim para você mesmo. É um ato de autorrespeito e de estabelecimento de limites saudáveis. Percebi que as pessoas que realmente importam não vão deixar de gostar de você por isso. Pelo contrário, elas vão te respeitar mais. E aqueles que se afastam porque você parou de ser um capacho, bem, esses nunca estiveram lá por você, de verdade. Viver de forma autêntica, alinhado com seus valores, é muito mais gratificante do que viver para aplausos de uma plateia que nem sempre se importa. E finalmente, a 10ª coisa inútil que eu parei de fazer foi esperar pelo momento perfeito. Eu esperava pela motivação perfeita para começar a academia, pela ideia perfeita para abrir um negócio, pelo momento financeiro perfeito para começar a investir. Adivinha? O momento perfeito não existe. É uma ilusão, uma desculpa sofisticada para a procrastinação. A vida acontece agora, no imperfeito, no caótico. Parar de esperar e começar a agir, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, foi o que realmente começou a gerar resultados.
A ação gera clareza. Você só descobre o próximo passo depois de dar o primeiro. Em vez de buscar a perfeição, passei a buscar o progresso. Feito é melhor que perfeito. Começar pequeno, ajustar o curso no caminho e celebrar as pequenas vitórias diárias. Essa mudança de mentalidade tirou um peso enorme das minhas costas e me deu a liberdade para experimentar, errar e, finalmente, avançar em direção aos meus objetivos. 10 hábitos e mentalidades que eu joguei no lixo e que abriram as portas para uma vida com mais propósito, foco e realização. Cada um desses itens foi uma batalha, mas o resultado valeu cada gota de esforço. E agora eu quero saber de você. Qual dessas coisas você também precisa parar de fazer? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque a jornada de um é a inspiração do outro. Se esse vídeo te deu aquele estalo, aquele empurrãozinho que você precisava, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.